Olá, me chamo Luiz Ladama e sejam bem-vindos ao nosso boletim informativo de soja e milho que fazemos aí diariamente para vocês. E hoje para falar exclusivamente sobre o dia 10 de abril, um dia repleto aí de notícias que, além da questão da guerra comercial que já tem movimentado boa volatilidade ao mercado, nós também tivemos a divulgação do relatório americano do USDA, que trouxe redução principalmente para os estoques americanos, envolvendo soja e milho, que junto com a guerra deram toda a movimentação do mercado de hoje. No caso do lado da guerra, nós tivemos a divulgação ontem pelo governo americano de prorrogar um congelamento nas taxas da maior parte dos países, aqueles que não adotaram nenhuma medida recíproca contra os americanos. Esse congelamento vai se estender em torno de 90 dias, o que acabou dando uma certa calma no mercado e fazendo até mesmo o dólar cair a nível mundial abaixo de 2%, o que ajuda na alta das commodities. Outra notícia vindo do mercado econômico em relação à guerra comercial é que a União Europeia anunciou que vai suspender as tarifas retaliatórias já planejadas, o que daria sinais de possíveis conversas para chegar a um acordo entre Estados Unidos e União Europeia. Então, pelo lado da guerra comercial, esses foram os principais focos de notícias de ontem, final da tarde e hoje. E o mercado que já trabalhava com a possível redução dos estoques, principalmente americanos, tanto para soja quanto para milho, também já veio no início do dia fortalecido e após a divulgação do relatório confirmou novas altas. Isso porque no caso da soja, os estoques americanos tiveram redução de 1,26%, levemente abaixo do que já era esperado pelo mercado. Já a produção mundial foi praticamente estável ou com uma leve queda de 0,04%, o que se torna nesse caso mais inexpressivo. E no caso do milho, nós tivemos redução nos estoques globais e americanos. No caso dos estoques globais, a redução foi de 0,45%, mas a redução mais sentida pelo mercado foi em relação aos estoques americanos, com queda de 4,86%. Os estoques americanos vieram praticamente 1 milhão abaixo do que era a expectativa, o que ajudou na sustentação, principalmente no caso do milho. Então, os fatores do USDA reduzindo os estoques, principalmente americano, para soja e milho, e alguns sinais em relação à guerra comercial entre Estados Unidos e outros países que se demonstram certo interesse por buscar um acordo, ajudou a alta do mercado nas commodities. Agora fique com a gente e acompanhem como foi o nosso fechamento de mercado. Trazendo de forma rápida para vocês aí a questão dos relatórios do USDA, nós observamos aí redução na questão dos estoques mundiais para milho na casa de 0,45%, reduzindo em torno de mais ou menos 400 mil toneladas a menos do que a expectativa. E no caso dos estoques americanos para milho, redução de 4,86%, ou quase 1 milhão abaixo do que era a estimativa de mercado. Já no caso da soja, nós tivemos aí aumento dos estoques globais na faixa de mais ou menos 470 mil toneladas, o que representa quase 0,9%. Mas em relação aos estoques americanos, nós tivemos aí uma redução na faixa de mais ou menos 180 mil toneladas, o que significa 1,28% menor, o que traz para nós um cenário altista pós-relatório. Dessa forma, o mercado fechou tanto na soja quanto no milho praticamente nas máximas do dia. A soja fechou com ganhos aí de 1,6%, 16,25 cents, o que significa o maio a 1.029. No caso do milho, o mercado aí fechou com 1,9% de alta, o que significa 9 cents, fechando maio a 483. Sendo que a alta do milho acabou sendo mais expressiva, porque foi onde o estoque acabou apertando um pouco mais. E a B3 acompanhou esse cenário de alta tanto no mercado de Chicago, lembrando que o dólar aqui também subiu, e fechou maio cotado a R$ 80,18. Alta que representa 0,73% ou quase aí 0,60 centavos de reais por saca. Em mais um dia com boa movimentação de negócios, nós observamos os prêmios caírem novamente hoje, mais 5 cents. O maio fechou cotado a 55 acima, o que traz o cenário de prêmios praticamente a níveis muito próximos do que estavam há uma semana atrás, antes dessa guerra ter pego mais corpo, engrossado um pouco mais as conversas. E o dólar no Brasil apresentou boa volatilidade. E diferente de outros países do mundo,
aqui o dólar acabou fechando em alta de 0,86%, fechando praticamente a 5,90, para uma variação de 5,82 a 5,9550. Tudo isso puxado ainda pela questão da guerra comercial e pela preocupação em relação ao Brasil de como essa guerra pode impactar aqui dentro. Receio esse que acabou fazendo com que o mercado acabasse buscando um pouco mais a moeda americana. E dentro desse cenário de hoje, lembrando que ontem os prêmios já tinham caído bastante, os preços praticados hoje ficaram muito parecidos com o que já foi na data anterior, onde teve uma alta de mais ou menos 0,3 a 0,5%. No caso do milho, o mercado já mais estável e com algumas regiões aí onde tem uma pressão maior pela colheita de milho verão, apresentando um pouco de queda no mercado. Por hoje nós ficamos por aqui, nesse mercado que continua volátil, e hoje, além da guerra comercial, tivemos os dados aí do SDA que ajudaram na elevação do mercado. Reduções essas que devem ajudar na sustentação do mercado, pelo menos aí por algumas semanas, até que tenhamos novos números. Mas é muito claro da gente entender que estoques mais baixos geram uma preocupação com relação ao aperto aí de disponibilidade de produto, que acaba gerando aí um piso no caso de preços. E já no caso da guerra comercial, esse ainda tem bastante capítulos ainda para podermos assistir. Enquanto isso, acompanhe os nossos vídeos e fique sempre bem informado. Fiquem todos com Deus, um forte abraço e até o nosso próximo vídeo.